Olá galera, Nilson Carvalho mais uma vez com Papo de Artista. E hoje nós estamos com um amigo aqui de Arembepe, Robson, que vai falar sobre chegança. Mas vou deixar que ele se apresente. Robson. Ô amigos, olá também, é uma satisfação estar com você, Nilson. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Robson, tenho 54 anos, sou filho daqui de Arembepe, né? Eu tenho orgulho de dizer de que eu sou filho de Dona Bete, cheganceira, sambista e tudo, né? E satisfação estar com você no seu programa e falarmos aqui de uma coisa que é minha vida em si, que é chegança. Bom, gente, já viu que a coisa hoje vai ser diferente, né? É cultura e é chegança. Ó, lá atrás, os primórdios. Como iniciou a chegança e como ela chegou aqui em Arembepe? Então, a história da chegança nossa se confunde muito, por conta de que essa história, ela hoje é feita porque foram pessoas que contaram. A gente não tinha relatos escritos, hoje como a gente tem a facilidade das internets da vida. Então foram passando, né, de geração por geração. Bom, a chegança, ela é, o que é uma chegança? É uma chegada. Cheguei. Olha, fique ligado, galera. E a chegança, ela conta as histórias das grandes navegações. Século XV, XVI, XVII, XIX, né? Interessante. Então, onde tudo acontecia no mar. Nós não tínhamos estradas, né? Então, conta as lutas, as dores dos seus marujos. E a chegança também, ela conta a história de uma grande batalha entre mouros e cristãos, onde há uma inserção ou uma busca de submissão daquele povo que não tinha uma cultura religiosa. Entendi. Que eram os cristãos, os mouros. Então a nossa chegança é chegança de mouros de Arembepe. Eu trouxe esse contexto para mudar um pouquinho, para que as pessoas entendam de que a nossa chegança era diferenciada um pouco. Então, essa luta em alto mar, onde os cristãos, que é os marujos vestidos de branco, contra os mouros vestidos de vermelho. Mas para trazer um pouquinho mais desse contexto, a nossa chegança, por isso que eu disse que ela se confunde muito, porque é uma história relatada e não escrita, que ela tem muito mais de 100 anos. Né? E essa chegança, eu ouvindo das pessoas, principalmente da minha mãe, o meu avô, pai da minha mãe, irmão de Antônio Coroa, que era o apelido dele, Antônio Fernandes de Souza, de Almeida, meu avô, irmão de Manuel Galdino, tido como mestre senhor. É história, viu, irmão? Mestre história, senhor. Viu? Então, o mestre senhor, ele era um capataz da marinha, onde era ele que tomava conta dessa costa toda aqui. Só que eles dois eram filhos de Itapuã. Olha a coisa, já saiu daqui, viu? Então eles vêm para aqui, Nilson, e trazem essa tradição, os dois, né? Mas junto com outras pessoas. Seu Tomé, é a história que a gente sabe. Eu vou deixar que você pergunte para eu complementar tudo isso. Certo. E essa chegança aqui em Arembepe, esse movimento aqui, né, da cultura, qual a importância dele, não só para Arembepe, sim, mas para a Bahia, né? Para a Bahia, porque a igreja de Abrantes, sim, ela está entre as 3 mais antigas do Brasil, né? Então, a chegança, ela começou lá, há 200 aninhos. Isso é o que ele está falando. Se ele for para a história, vai chegar lá atrás. Mas a importância dela aqui para a nossa cidade e para a Bahia, isso não pode dizer para o Brasil. Né? Pô, é bom demais a gente participar de um programa desse, de uns conhecimentos também que as pessoas nos trazem. Porque quando você questiona dessa forma, eu busco ainda mais conhecer para poder passar. Boa pergunta. Eu digo que o que de importância traz a chegança para o nosso município, para a Bahia e para o Brasil, num contexto maior. Nós estávamos conversando há pouco em países, né? E assim, a nossa história da chegança era contada de que forma? Das grandes navegações. O que cabe isso? Os portugueses, os holandeses, os franceses, que queriam invadir nossa costa. E invadiram. E tem toda uma luta, todo um contexto, né? Então, essa importância hoje não é contar apenas a chegança. É fazer parte, sentir presente dentro dessa história. Que beleza. Então, a importância
aí eu já estou falando individualmente para o coletivo, é uma parte da história da minha vida que eu agora estou contando. E ele nasceu, né? Nasceu, né? Ele não entrou agora, não pulou de paraquedas, né? Não entrou de forasteiro, não. O cara nasceu, o cara pode falar com propriedade. Mas continue, meu amigo. Então, esse sentimento, ele nos leva a ser muito mais importante. Pertencimento. Né? Pertencimento, pronto, você foi perfeito. Esse pertencimento, porque assim, o que é um povo sem a sua história? Não existe. Não existe um povo sem história. A nossa história foi contada lá atrás. Você falou aí 200, 100 anos e tal atrás. E hoje eu contando essa história, isso me permite a sonhar mais alto. Claro. Isso me permite a voltar no passado e viver a vida dos meus ancestrais que eu não conhecia. Mesmo que ninguém tenha me contado, mas através se eu me emocionar aqui, vocês me perdoem. Através da história vivida hoje, eu posso passar um pouquinho desse sentimento. Isso é lindo, porque o sentimento ele aflora quando a gente vive e convive, né, com a história. Ele está contando aqui a história dele, pessoal. É íntimo, para você se encher, primeiro tem que se esvaziar. Né? E aí ele se esvazia dele agora, de Robson agora, e vai lá para trás. Vai buscar os antepassados. E aí também tem aquela história de todo o sofrimento, né? Porque aí ele pode deixar para ele para falar, por que esse sofrimento? Você pegou agora fundo mesmo. Mas assim, eu me recordo, e aí eu vou chegar lá desse sentimento, né? Desse sofrimento. Eu me recordo muito das histórias do meu avô. Meu avô era um negro alto, forte, pescador, conhecedor de muita coisa. O cara tinha um conhecimento na mente que era... Mas ele passava uma paixão demais no coração pra gente. Lembro bem de que nós morávamos ali na praia, onde você conhece ali, né? Na Praça da Amendoeira. E o mar batia na porta da nossa cozinha. Olha. E nas noites de lua cheia, papo de artista, é uma conversa de artista. Aqui nós somos nós mesmos, viu? Aqui nós somos nós mesmos. Fica à vontade, meu irmão. Então, meu avô, ele e minha avó eram os centros das atenções. Não só da gente criança, né? Mas dos meus tios, da minha mãe. E assim, não tínhamos energia elétrica, automaticamente não tínhamos televisão. Nós tínhamos uma condição financeira muito, muito ruim, mas tínhamos assim, Deus fazendo tudo pra gente. Então ele era o centro, ele era o centro das noites. Ó, tomamos café, vamos sentar aqui agora na varanda. Que varanda a gente não tinha, na verdade, era um passeio. E sentava todo mundo nas suas esteiras, no outro no chão. Aí ele começava a contar as coisas. Ele era. E cara, aquilo ali era maravilhoso. Eu não queria mais nada, eu não queria saber de mais nada. Eu queria chegar à noite ali para estar com meu avô e minha avó ali, rapaz, era muito legal. E aí ele contava as histórias. E aí eu quero trazer esse contexto de sofrimento. Por quê? Porque nós estamos falando de chegança. Entendi. Chegança é aquela tradição cultural, tal, de que são marinheiros, são pessoas vestidas de marinheiros, de branco, né, oficiais, marujos e tal, e para lutar contra os mouros, que os mouros não tinham Deus, aquela história toda, né? Só que assim, e na época das grandes navegações, que nós estamos contando essa história, onde nós estávamos, o negro? Boa pergunta. Onde nós estávamos? Os porões? Pois é. Grilhados, isso é dor. Com certeza. Mas uma dor de que Deus sabe de todas as coisas, de com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, nós éramos apenas, não nem coadjuvantes, nem isso, porque nós não aparecíamos. E quando eu digo que meu avô contava, meu avô não contava muita coisa de escravo, porque ele era liberto.
E mesmo que ele tenha passado pela idade, com certeza passou, ele nunca se sentiu escravizado. Ele se sentiu livre. Porém, sabendo que a cor dele... Até hoje ainda é. Ainda é. Então, hoje, quando eu digo que você fala de sofrimento, é um sofrimento lá de que hoje se transformou em uma alegria imensa. Porque eu estou contando a minha história. E a chegança traz isso. Traz isso, traz isso. Né? Ela traz isso, ela nos Essa mostra, vivência, com certeza. né? Então, eu saí dos porões, nós saímos dos porões, né? E viemos para a parte do barco lá que eu esqueço. Vamos na poita, estamos na poita. Né? Estamos ali. Hoje nós estamos no centro do barco. No centro do barco. E na verdade, nós estamos na os senhores, né, tem que estar sentados para ver a gente. Para ver a gente. Perfeito. Então, Nilson, pô, é maravilhoso dizer isso, porque assim, hoje nós somos os, não mais nem coadjuvantes que nós éramos, mas os atores, os artistas principais das histórias que o meu avô, que o pai dele, que o avô dele contou. Então isso é assim de uma riqueza, né, irmão? Eu vou mais além. De uma bênção tão grande. Chegamos até aqui. Chegamos até aqui. A gente pode olhar para trás e dizer, eu consegui. Conseguimos. Né? Conseguimos. A gente vê o barco, né? Tava lá. Aí chegamos aqui. Chegamos aqui. E não ficamos só na areia, não. Não. Que nós vamos falar sobre areia daqui a pouco. Né? Não ficamos só na areia. Mas continua, Rodrigo. Então, só voltando um pouco lá do meu avô. Então, eles eram de Itapuã. Essa tradição cultural de chegança já existia na Bahia, né? No Brasil, na verdade. E eles trazem de Itapuã. Aí eu me confundo um pouco pelas histórias contadas para mim. Como é que esses dois caras vieram para cá? Se eles eram de lá. Porque a história da família da gente é uma complicação danada, tá? Assim. Aí eles vieram para Arembepe, trazendo essa cultura. E aqui verbaliza, né? Só que naquela época as dificuldades muito maiores do que aqui. Como é que esses caras faziam para confeccionar os pandeiros? Como é que esses caras faziam para ter os trajes? Lugar de ensaiar. Complicado. Só que tinha um poder maior, que era o querer das pessoas verem. Então eles confeccionavam os pandeiros. Você tem ideia? Eles confeccionavam os pandeiros de cipó, de madeira que eles cortavam. Os caras eram artesãos, né? Como você é artista, como nós somos artistas, e eu bem menos, você que faz o que faz. Eles faziam. Na verdade, eles eram verdadeiros mestres. Os mestres de tudo. Por isso, de tudo. Então, assim, eles confeccionavam tudo. As roupas, cada um dava um centavo. Eu tenho um componente ainda hoje, graças a Deus, viu, que o seu Lió, que se ele estiver ouvindo, ele vai ouvir, eu mando um beijo no coração dele, que é o meu mestre, de fato, porque até hoje me ensina. E eu não sou mestre, eu aprendiz. Mas ele conta que nos primeiros ensaios que ele participou, ele hoje fez 80, se não me engano, 87, 88 anos. E ele com 13 anos, ele ia olhar os ensaios, e o meu tio, o senhor, que eu falei, irmão de meu avô, pegava uma caderneta, que ele chama, né? Vai anotando aqui, um vai dar um Mi-Réis, você anota. Nilson Mi-Réis. Olha aí. Que coisa. Para comprar as roupas. A chegança aqui de Arembepe, ela tem quanto tempo já formada com esse grupo? Sim. Por isso que eu falo de que confunde um pouco as histórias contadas. Analise aí que o meu tio, o senhor, que era o mestre da chegança, faleceu em 72. 72. Para 2022? Quanto tempo? 50 e poucos aninhos. 50? 50? Quando ele morreu. Quando ele morreu, né? Quando ele morreu. Quantos anos teve? Então, se ele morreu em 72, e ele morreu com, me parece, se não me engano aí, a família da gente é 79, 80, vou botar aí. Quando eles vieram para cá, eles deviam ter uns 13 anos. 13, 14 anos. No início do século. No início do século. Tem muito mais de 100 anos. Muito mais de 100 anos. Então, eles vieram para cá, se eu me recordar a sua pergunta,
Quanto tempo tem a chegança aqui? Então, eu estou contando uma história minha, mas eu estou trazendo um pouco de lá. Ou seja, essa chegança tem muito mais de 100 anos. Aqui, viu, gente? Aqui em Arembepe. Aqui em Arembepe. Né? Perfeito. E por a família dele, da viu? minha família. Veja que em quantos componentes tem essa chegança? Olha, para você ter ideia, na época do meu avô, ela já tinha mais de 40. Entre oficial, 40 marujo, pessoas. mouros, calafatinhos, que eu vou explicar no decorrer do nosso bate-papo. Então, hoje, eu digo infelizmente, não temos mais a quantidade que tínhamos, mas felizmente nós crescemos em quantidade, porém em qualidade. Por quê? Porque a intenção nossa é deixar um legado, como foram deixados para a gente, meus avós, né? E hoje nós temos no nosso corpo de componentes mais de 90% de crianças e adolescentes. Você falou aí em marujo. Certo. Destrincha isso aí. Esse negócio aí, vai. É pro povo entender. Então, né? Nossa chegança, ela é... Porque o nosso tempo é roubado, viu? A chegança, ela conta as histórias das navegações. Só que os nossos atos são 3. 3 atos. Quais são esses? Não necessariamente nessa ordem. Piloto, que é o responsável para guiar a nau, o barco, né? E esse rapaz, ele gosta muito de tomar uma geladinha. Naquela época não era gelada. Era um rumzinho, né? Então ele tomou todas e deixou o barco... A deriva. Encalhou. Ixi. Para entender o que é essa diferença de marujo, de... Certo. Esse sujeito, chamado de piloto, ele era oficial. Era um tenente da vida. Então ele se veste de branco. Oficial, todo de branco. Certo. Beleza. Quando essa nau atraca, pega, que a gente chama pega na areia, você não tinha que fazer mais nada, a maré seca. Tem que esperar a maré encher, ou puxa, porque você não tinha trator, você não tinha nada, né? Com certeza. Se tivesse alguns cavalos, algumas coisas. Então nesse meio tempo que ele tem que se virar para fazer isso, aparece uma outra figura, segundo ato, que é o guarda-marinha. O que é também um oficial, vestido de marinheiro. Se liga, galera. Então assim, aparece esse rapaz, que ele é o responsável, ele é uma espécie de almoxarifado. Almoxarife, para não errar. Então ele toma conta dos tecidos, das joias, que naquele tempo tinha muito. É claro. Ele começa a surrupiar isso dentro do próprio navio. E o pior, ele começa a vender para os próprios componentes. Navio é isso, viu, irmão? Imagine. Então, esse oficial aí, ele é entregue. O cara foi lá e disse, comandante, tá um negócio errado aí. Aí o que é? Aí vem o comandante. Esse é o segundo ato. Que chama ele, aí ele vai explicar, aí ele comprova que ele roubou, e aí ele pede perdão a Deus, porque nós estamos falando aqui da religiosidade católica, então a gente temente a Deus, aos santos e tal, ele pede a Deus, São Francisco, não sei o que, sensibiliza o comandante, que prende ele, mas solta. Quando solta, o mesmo tempo que estava atacada com o tal do piloto, a maré encheu. Tá resolvido tudo, botou os mantimentos, né? Vamos viajar. Nessa viagem, encontra com os mouros. Terceiro ato. E aí essa luta é travada com os mouros vestidos de vermelho e travada em alto mar, onde querem nós, oficiais católicos, né, cristãos, subpujar uma cultura religiosa ou que eles não acreditavam em Deus, eram pagãos, para trazer para o cristianismo. Como eles não aceitavam, há uma trava de lutas, onde primeiro vem porque tem o imperador, Moro, e o filho do imperador. Estão ligados, pessoal? Então, primeiro vem o filho fazer uma embaixada na nau dos cristãos. Conversam daqui, conversam dali, e não quero ser tirado da minha religião e tal, mas aí, com tudo que acontece, é ele preso. Aí o imperador sabe, vem o imperador, para tirar o filho, aí luta, aí o filho já vê que tudo não tem como eu estou tentando arrumar o termo aqui para falar de religiosidade, se você me perdoe. Mas aí
Ele não aceita, o pai vem tirar ele diz que não, que ele aceita ser cristão. O pai, por desgosto, se mata. E aí eles são convertidos, batizados como cristãos. Pessoal, está chegando o nosso horário. Imagine. Olha, claro que ele vai ter que voltar aqui para a gente continuar, né? Porque aqui vai fazer uns 4 ou 5 programas. A coisa tem que ser diminuída. Mas vocês começaram a entender, né, o poder da chegança, a história. Né? Como tudo aconteceu, ele trouxe a nossa memória. Isso é história. É a história daqui. Né? São 42 quilômetros de praia, né? Um município. Né? Olha, tem uma riqueza belíssima. Fantástico. Né? E a gente, quando começa a conversar, um papo de artista, a gente vai ganhando esse conhecimento. Né? Vou pedir a vocês que estão nos assistir, olha, compartilhe esse link, se inscreva. Vou pedir agora para o Robson fazer as considerações finais, porque chegou o nosso horário. E ele vai pedir a vocês, porque a chegança não pode ficar só aqui não. A chegança tem que correr o mundo. Não é correr o Brasil não. O Brasil a gente vai a qualquer lugar. A gente quer correr o mundo. Olha, Aline, você na latinidade aí, tem história aqui para fazer um filme. Um filme. Tá certo? Como você está fazendo um filme sobre minha vida, da Maré para as telas, aqui está um filme. A chegança dá um filme. E eu digo a você que é um filme que já nasceu com Oscar garantido. Suas considerações finais, Robson. Bom, Nilson, eu ia agradecer a você, a todos vocês que vão nos acompanhar aí. Faça isso que ele está pedindo, se inscreva no canal, faz um link aí bacana. Aline, né? Aline, o desejo nosso e da minha mãe, Dona Beth, é levarmos a nossa tradição, a nossa história, para ser contada fora do nosso país. Nós temos, graças a Deus, o sangue africano. Meu Deus, se pudéssemos fazer tudo isso que a gente faz aqui, no nosso berço cultural. Então, agradeço do fundo do coração, estamos abertos aqui, Nilson, a uma outra oportunidade, farei com prazer. Você também já pode convidar a Dona Beth, que ela vai vir aqui. Aí, meu amigo, é a próxima, viu? Se cuida que Dona Beth, minha mãe, aí ela vai falar, meu amigo, de tanta coisa, mas tanta riqueza, né? Mas assim, pedir a Deus que nos abençoe, que a gente possa sair dessa onda de violência, dessa onda de pandemia, e de que a gente traga a cultura como aporte para você que está nos assistindo, para você se sensibilizar ainda mais e mostrarmos o quão lindo e maravilhoso é o que a gente faz. Pessoal, aqui nós ficamos com Papo de Artista. Olha bem, tá aqui. Arte, cultura. Aí no mundo, se não fosse a cultura. Até o próximo programa. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.